chamada Mais Perto Quero Estar. É uma série onde nós vamos falar a respeito da necessidade que temos de nos achegar cada vez mais a Deus, mais perto do Senhor, mais junto dele, da sua comunhão. E vamos falar aqui sobre os desafios que isso representa e também os benefícios que nós podemos ter numa vida cada vez mais achegada a Deus. Nós temos falado aqui bastante sobre piedade, sobre devoção, mas nunca tivemos um estudo dirigido nesse sentido, portanto vamos ter durante os próximos domingos na escola bíblica dominical. Hoje nós vamos iniciar uma introdução que vai ser concluída, se Deus permitir, no próximo domingo, mas o assunto é um assunto complexo e não vai dar para a gente concluir hoje, então vamos começar hoje e terminar no próximo domingo, se o Senhor permitir. Ok? Convido você, então, a abrir a sua Bíblia. Na primeira carta de João, nós vamos ler uma passagem no capítulo 1 e depois até o capítulo 2, versículo 2. Mas antes de lermos, precisamos fazer aqui algumas considerações. A vida cristã, irmãos, é uma vida vivida conscientemente. O cristianismo é uma expressão de fé, é um estilo de vida moldado, baseado, tendo como parâmetro, como paradigma, a vida do próprio Cristo. Cristo não veio a este mundo para oferecer apenas para nós um bom exemplo, ele nos veio chamar para segui-lo no caminho. Por isso ele disse aos seus discípulos: quem não seguir após mim e não tomar a sua cruz não é digno de mim, ou seja, não pode ser meu discípulo. Então a vida com Deus, a vida cristã é uma vida que segue, é uma vida que caminha após a jornada que o próprio Cristo fez nesse mundo. É uma vida de glória, sim, mas antes da glória vem a humilhação, vem a cruz, vem o sofrimento de viver neste mundo, um mundo mau e perverso, como santos e santas de Deus que nós somos, embora não tenhamos, muitas vezes, essa convicção, né, em nós mesmos, ainda assim, foi isso que Cristo fez por nós, ele nos tornou santos e santas de Deus, filhos amados do Senhor. Mas há um preço a se pagar na comunhão com Deus, e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho a partir do texto de João. John Owen, que foi o teólogo e pastor do século XVII, ele tem sido um dos autores cristãos mais bem-sucedidos, embora já tenha morrido há muito tempo, mas ele tem sido um dos mais bem-sucedidos escritores cristãos quando fala sobre o pecado na vida dos cristãos. E falar sobre esse tema é sempre difícil, é um tema muito sério, muito espinhoso, porque esse é o tipo de assunto do qual nós fugiríamos se pudéssemos, mas não podemos. É uma questão de vida e de morte, ou de morte. Então, John Owen dizia: matar o pecado é tarefa dos vivos. Onde há mortos, como todos os incrédulos, mesmo os melhores deles, o pecado está vivo e viverá. Ou seja, na perspectiva de John Owen, só pode matar o pecado aqueles que estão realmente vivos na presença de Deus. Aqueles que estão mortos, mesmo estando dentro da igreja, nunca vão conseguir matar o pecado, porque não morreram na cruz e, consequentemente, não ressuscitaram para uma vida nova. Isso, irmãos, tem implicações profundas na nossa fé. E é sobre isso que nós vamos tratar agora, à luz do texto da palavra de Deus. Qual o objetivo de João ao escrever essa carta? Se nós fizermos uma leitura apressada, nós poderemos dizer que o objetivo de João era combater
o proto-gnosticismo, que já ameaçava a integridade da igreja primitiva, especialmente negando a encarnação literal de Jesus. Nós vamos ver João falar sobre o anticristo, por exemplo, né, que era uma manifestação, naquele momento, especialmente representada pelos protognósticos. O termo protognóstico nós já usamos aqui várias vezes quando estudamos a carta de Paulo aos Filipenses, né, onde nós mostramos que existia ali uma espécie de pré-gnosticismo, que foi uma filosofia muito difundida no segundo século, mas que já tinha sua raiz lá no primeiro século, na igreja, no meio da igreja cristã, né? E esses protognósticos, eles acreditavam em coisas como uma espécie de fé secreta, uma revelação secreta da pessoa de Deus, da presença de Deus, que era destinada apenas a um pequeno grupo de iniciados, pessoas especiais, a quem Deus dava essa capacidade de conhecê-lo, mas não era para todos. Além disso, eles também acreditavam que as obras do corpo não maculam a alma do homem, porque a alma em si ela é sublime, a alma humana. Então, o que fazemos com o nosso corpo, tanto faz, não muda em nada o nosso relacionamento com Deus. Então, nós podemos ter uma alma sublime e um corpo devasso, na concepção dos protognósticos, né? E então esse foi também um dos objetivos que João teve, combater esse protognosticismo. Mas nós podemos chamar esse objetivo de acessório, porque o objetivo principal, na verdade, tem a ver com outra questão. João estava mais preocupado em trazer uma provisão para a igreja de meios para combater essa ameaça herética. Ele estava mais preocupado com o bem-estar dos cristãos e com a maneira como eles deveriam combater essa heresia do que com a própria heresia em si. E, nesse sentido, nós podemos afirmar que o objetivo principal de João, então, é o de despertar os seus leitores a respeito da forma certa de lidar com esse assunto tão espinhoso que é o pecado na vida do cristão. O cristão pode pecar. O cristão, depois de redimido, ele é capaz de pecar novamente ou não, ou ele é um ex-pecador, não é? Eu me lembro que eu tinha essa concepção quando me converti, porque na igreja onde eu me converti, era ensinado que uma vez que nós somos redimidos por Cristo, nós estávamos completamente isentos da influência do pecado. Ou seja, nós poderíamos não mais pecar. E eu acreditei nisso durante muitos anos, até que um dia tive despertado o meu entendimento acerca do fato de que nós não somos ex-pecadores. Nós somos pecadores. A diferença é que agora nós estamos escondidos atrás da cruz de Cristo. Nós somos redimidos pelo sangue de Cristo, nós fomos justificados pela obra redentiva do Senhor Jesus e por isso podemos ter acesso à presença de Deus. E sim, temos um comprometimento muito grande nesse sentido, e vamos falar sobre isso, de lutar contra o pecado, mas não temos o poder de não pecar. Isso não está ao nosso alcance. Não podemos viver uma vida perfeita neste mundo. E tudo isso precisa ser visto dentro de um equilíbrio muito grande. Então, João fala sobre essa questão. Nós temos uma declaração a esse respeito logo no início da carta. Ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Capítulo 2, versículo 1. E temos outro no final da carta, onde ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Capítulo 5, versículo 1, primeira parte. Aliás, versículo 18, primeira parte. E dentro dessa moldura, ele vai mencionar o assunto inúmeras vezes. Mas qual a relação entre o protognosticismo e o tema do pecado na vida do cristão? Bem, a gente já falou, o ponto central aqui é que aquela filosofia religiosa, ela negava o poder do pecado em romper a comunhão com Deus, ela negava a própria existência do pecado e também negava a influência prática do pecado na vida cristã. E a grande preocupação do autor dessa carta, então, é o dano que o pecado, quanto mais aquele pecado persistente, sistemático, pode trazer à vida do cristão
em muitos sentidos. A extensão desse dano pode ser avaliada quando nós levamos em conta o contexto anterior. Né? Se você olhar aí no início da carta, João vai falar sobre a veracidade da mensagem do Evangelho. Essa verdade que o Evangelho significa, ela se baseia num Deus que é verdadeiro, se baseia na encarnação real e literal do seu Filho Jesus Cristo, com o qual João conviveu, ao qual ele viu, tocou e ouviu. O verbo da vida, a própria vida manifesta entre os meros mortais. Então, é com esse Deus, Pai e Filho, que João e os demais apóstolos tiveram comunhão. Não é? Ele diz aí no versículo 3, o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, naquele momento, a inquietação de João era justamente acerca da extensão dessa mesma comunhão aos irmãos, seus destinatários. E não poderia haver comunhão entre João e seus leitores, a menos que eles também estivessem em comunhão com Deus. Em outras palavras, a unidade da igreja, bem como a sua comunhão, que é uma comunhão recíproca, ou seja, não apenas dou, mas também recebo, não é? Dependem da comunhão de cada cristão com o Pai e com o Filho, individualmente, pessoalmente. E o que pode ameaçar a realização dessa comunhão pessoal do cristão com Deus, com o Pai e com o Filho? O pecado. E ele pode ameaçar. E é exatamente sobre isso que João vai tratar aqui no início da carta. Okay? Então, vamos ler aí, verso 5 do capítulo 1 até o verso 2 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos por esta oportunidade preciosa, que mais uma vez nos é concedida de estarmos diante da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la à luz da revelação do Teu Espírito em nossos corações. Leva-nos por esse caminho santo e permita que a nossa alma absorva, Senhor, a boa semente e que ela possa, ó Deus, encontrar um lugar bem lá no fundo de cada um de nós. E ali ela possa deitar raízes e, ó Deus, consequentemente gerar os frutos da luz, da justiça, da verdade, da integridade na vida de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, pelo que temos visto até aqui, já é possível compreender que o autor dessa carta, ele parte de uma pressuposição. E que pressuposição é essa? De que todo cristão possui o desejo de ter comunhão com Deus. Todo cristão possui o desejo de ter comunhão com Deus. Se essa frase fosse dita há uns 30 anos atrás,
ela soaria como algo chover no molhado, como algo tipo, poxa, isso é para ser ensinado na classe das crianças. Mas a igreja caiu tanto na sua compreensão acerca do que é ser um cristão, a igreja perdeu tanto a compreensão sobre o que é verdadeiramente viver uma vida com Deus, que essa frase ela se faz muito necessária nos nossos dias. Todo cristão possui o desejo de ter comunhão com Deus. Hoje, meus irmãos, isso é algo difícil de se ver. Os cristãos não querem mais ter comunhão com Deus. Isso não é um desejo mais para nós. É algo que podemos buscar, que podemos procurar, sim, mas se tivermos tempo, disposição, ânimo, recursos, meios. Já contei aqui para os irmãos uma ocasião em que eu precisava ir para uma vigília na igreja onde eu me converti, e a igreja ficava a mais ou menos uns 15 quilômetros de onde eu morava. E eu queria muito ir à vigília, né? Coloquei o meu paletó cinza, minha camisa rosa, minha gravata marrom, e a minha calça marrom combinando com a gravata, meu sapato Vulcabras, e fui para a igreja a pé, porque eu não tinha dinheiro. Eu falei, não, me lembro direitinho, eu falei naquele dia, não, Satanás, você não vai me impedir de ir para a igreja. Mas não era Satanás, era a falta de dinheiro, né? Mas para mim, porque naquela época ou era Deus ou o diabo, não tinha meio termo, né? Então, eu fui, no meio do caminho choveu, peguei chuva, cheguei na igreja, lá pelo meio da vigília eu já estava seco, porque você sabe como é que é a vigília pentecostal, né? Naquele tempo, pentecostal raiz, lá pelo meio da vigília, minha roupa já estava seca, e eu depois voltei a pé para casa, porque não arranjei uma carona. Naquela época, pouca gente tinha carro na igreja, pouquíssimas pessoas, né? O que eu estou falando aqui, irmãos, é algo que não soa como natural, nem como coerente, até racional. Hoje, eu não sei se eu faria o que eu fiz naquela época. Não sei se qualquer um de nós aqui faríamos. Nós diríamos, poxa, eu gostaria muito de ir, mas infelizmente eu fui impedido. São as coisas do primeiro amor, né? A gente está naquela brasa, naquele gás, não tem nada que segure a gente. E é por isso que a carta que é endereçada à igreja de Éfeso, ela faz essa convocação de voltar ao primeiro amor. Porque quando nós estamos diante de Deus, naquele primeiro momento, tudo que nós queremos é ter comunhão com Deus. E a nossa perspectiva de comunhão com Deus passa pela perspectiva da comunhão com a igreja, com o povo de Deus, com a família de Deus. Né? Então, João, nem de longe, está pensando aqui na possibilidade de haver um cristão que não tenha como meta ter comunhão com Deus. Isso nem passa pela cabeça dele. Afinal, é isso que nos define como igreja, como parte da família de Deus, ter comunhão com Deus, né, e, consequentemente, uns com os outros. É uma relação de mútuo pertencimento. Nós pertencemos a Deus, né, nós temos o Senhor dentro de nós, no Espírito, nós pertencemos à igreja, a igreja pertence a nós pertencemos uns aos outros. É uma relação de pertencimento. E quando nós não temos essa consciência, ir à igreja, participar da comunhão para nós é um sacrifício demasiado grande. Então, nós pensamos assim, poxa, eu já fiz muito hoje, já fui de manhã, não vou voltar à noite, não. Meus irmãos, nós nos distanciamos muito desse ponto básico que João estabelece logo no início da sua fala. E com base nisso, a primeira coisa que João vai fazer é destacar o caráter desse Deus com o qual nós queremos ter comunhão. Então ele afirma, Deus é luz. Deus é luz. E mais, nesse Deus, não há treva nenhuma. Veja, na época de João já era comum a existência de inúmeros deuses, ainda mais na cultura greco-romana. E especialmente os deuses da filosofia,
né, que fundia religião com filosofia naquele momento, esses deuses eram deuses que tinham na sua própria natureza tanto o bem quanto o mal, tanto a luz quanto as trevas. Por quê? Porque isso promovia um equilíbrio no universo, uma vez que eram esses deuses que comandavam o universo. Então precisava ter luz e precisava ter treva para poder equilibrar. Mas o Deus que a Bíblia mostra, o Deus que João pregava e no qual ele cria e com o qual ele tinha comunhão, esse Deus, nele não há treva nenhuma, ele é totalmente luz. Luz. Porque Deus é o próprio ponto de equilíbrio do universo. Quando Deus é tirado da equação, a desgraça se estabelece, a ruína se consolida. Basta a gente olhar para o mundo ocidental de hoje e nós vemos um mundo caótico, um mundo caindo aos pedaços, um mundo sendo destruído, fragmentado por dentro, à beira de uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque Deus foi tirado do trono. Agora o homem é que se assenta no trono e a razão humana é que é medida para todas as coisas. Então João diz, não, o nosso Deus é a luz, e nele não há treva nenhuma. Então esse é um dos aspectos da mensagem verdadeira do evangelho trazido por Jesus em sua encarnação neste mundo. É um resumo daquilo que o mesmo autor registra no seu evangelho. Não é lá, uma das ênfases é o fato de Jesus ser a própria luz. No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. E essa é uma das qualidades perfeitas no Deus Pai e no Deus Filho, ser luz. Então, todas as manifestações de Deus na Bíblia envolvem a presença de uma luz radiante. Todas. Se você olhar desde Gênesis até Apocalipse, toda vez que Deus se manifesta, a luz se manifesta de uma maneira extraordinária. E esse Deus não é como os falsos deuses do paganismo ou das religiões esotéricas, um Deus que se esconde, não. O nosso Deus é um ser que se revela, que se mostra, que vem à luz e traz a luz que emana do seu ser como fonte primária e que ilumina tudo e todos. E qual foi a primeira criação de Deus, irmãos? Foi a luz, não é? A primeira criação de Deus foi a luz. Todas as vezes que eu falo sobre isso, ou que eu estudo sobre isso, me lembro de uma caixinha de fósforo, né, que existia antigamente, a marca era Fiat Lux. Fiat Lux é um termo latino que significa faça-se a luz. Bem sugestivo, né? Então, todas as vezes que eu falo sobre isso, me lembro da caixinha de fósforos. Porque a primeira criação de Deus foi a luz. A luz veio sobre uma terra caótica, imersa em escuridão e totalmente estéril. Então, a luz foi o princípio através do qual Deus criou todas as demais coisas, e Ele ordenou, haja luz, e houve luz. Capítulo 1, versículo 3 de Gênesis. E depois disso, o que é que Deus fez, irmãos? Ele diz que haja separação entre luz e trevas. Gênesis 1, versículo 4. Ou seja, desde o princípio, Deus separou a luz das trevas. Não podia haver comunhão entre luz e trevas. Então, a própria criação foi concebida nesse ambiente divino da luz. Não é de onde veio essa luz da primeira criação, da fonte única da luz, que é o próprio Deus, da sua fonte primária. Por isso, irmão João afirma, a mensagem que dele ouvimos é esta, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. E nesse texto, dizer que Deus é luz para João equivale dizer que Deus é a verdade, a única verdade. E não apenas que Ele é verdade, mas que essa verdade venha a público,
que ela se expõe, que ela não se esconde atrás de subterfúgios, de falácias, de sofismas, de enganos, de mistérios. Nesse Deus não existe o menor fragmento de sombra, de escuridão, de mentira, de engano. Ele é total clareza, refulgência, ele é total pureza, ele é Deus de absoluta veracidade. Um ser totalmente confiável. Louvado seja Deus. Por isso, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: se o homem é infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, é essa característica de Deus que deve moldar a moral cristã, segundo João. Não a pretensão de ser igual a Deus, evidentemente, né? Não podemos ser tão iluminados a ponto de nos parecermos com Deus, mas o desejo de viver o máximo possível voltados para essa luz. A moralidade cristã é idealista nesse sentido, sim, é idealista, porque ela almeja atingir o mais alto grau de pureza possível, ainda que sofra com a limitação da corruptividade, que a velha natureza sempre carrega e nos impõe. Veja o capítulo 7 de Romanos, como Paulo trabalha essa questão. Ele diz: miserável homem que sou, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero, esse faço. Então existe essa luta, esse combate entre desejar o bem, querer o bem, almejar fazer o bem, mas ainda assim fazer o mal, por causa dessa condição miserável em que nós ainda nos encontramos. Mas no fim ele dá um brado de vitória e diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, por meio do qual nós andamos e servimos em espírito, ainda que sejamos condicionados pela condição, pela situação da nossa velha natureza. Então, irmãos, nós desejamos, a nossa mira, né, é o caráter luminoso do nosso Deus. Essa é a nossa referência, o nosso alvo, o nosso ideal. A santidade, a vida voltada à pureza, é representada então pela luz, enquanto as trevas representam o comprometimento com o pecado em todas as suas formas. E por essa razão, João passa agora a confrontar a pretensão dos mestres protognósticos, que ensinavam que era possível ter comunhão com Deus, negando o poder do pecado de romper com a nossa comunhão com Deus. Então, é essa confrontação que ele vai trazer a partir do verso seguinte, e para cada um dos pontos abordados, tanto esse que nós vamos ver hoje, quanto os outros dois que veremos no domingo que vem, se o Senhor permitir, ele começa com a frase: se dissermos. Então, no verso 6, ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não praticamos a verdade. Então, veja, o poder do pecado em romper a comunhão com Deus é exposto aqui por João. A primeira carta foi escrita para funcionar como um instrumento de aferição da verdade em relação à confissão de fé. O método utilizado é a comparação com o caráter de Deus. Um dos versos mais conhecidos da carta nesse sentido é 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, por mais que alguém possa afirmar que conhece a Deus, ou que é um filho de Deus, se esse alguém não é capaz de amar, a sua alegação é falsa. E o mais provável é que essa pessoa jamais tenha conhecido a Deus algum dia. Porque quem conhece a Deus, ama. Quem não ama, não conhece a Deus. Então, João tem esses mecanismos de aferição da verdade. O mesmo pode ser visto aqui. Nós não devemos crer cegamente na alegação de que alguém tem comunhão com Deus e é um cristão. Meus irmãos, quantas vezes nós nos frustramos em relação a isso? Alguém chega para nós e diz: olha, vou indicar para você o fulano que faz um serviço muito bom e ele é crente, é cristão.
E aí você vai cegamente, acredita, né? E você não se protege, não coloca um escudo para se proteger naquele relacionamento com aquela pessoa e vai de peito aberto, de alma aberta. E normalmente o que acontece? Você se machuca, se fere, se magoa, né? Se revolta muitas vezes, porque em muitos momentos nós sofremos um prejuízo, uma afronta, uma ofensa tão grande que a mágoa chega a encontrar lugar em nossos corações. Por quê? Porque nós confiamos, sem fazer o teste da veracidade, sem verificar se realmente havia veracidade naquela alegação. Então, essa alegação deve ser provada. De que maneira? Por meio da observação da conduta dessa pessoa, em comparação com o fato de Deus ser luz. A sua conduta deve ser compatível com esse fato. Deus é luz. Se eu tenho comunhão com Deus, então é preciso que haja uma correspondência da minha vida, da minha prática, das minhas palavras, dos meus atos, com o fato de Deus ser luz. E ele segue aqui, João segue um sistema lógico de argumentação que funciona em 3 etapas. Primeiro, ele expõe o ensino falso. Ele diz, se dissermos, a primeira parte do verso 6. Depois ele apresenta o confronto. Ele diz, se dissermos e não comprovarmos, mentimos. E no fim, ele expõe a conduta verdadeira na profissão de fé. Né? Se, porém, ele diz, se, porém, nós andarmos na luz, se, porém, fizermos o que se espera de nós, ou algo semelhante. Então, é isso que nós vamos ver aqui. E o que vamos notar é que na confrontação de João, os erros são expostos como erros comuns à natureza humana decaída. Nós vamos perceber que são coisas que fazem parte da nossa vida, do cotidiano, e de pessoas que conhecemos. Porque nós queremos ter comunhão com Deus, mas não estamos dispostos a pagar o preço para isso, irmãos. As lições do Éden jamais devem ser esquecidas. Jamais. Desde o primeiro pecado, o pecado original, nós tentamos encobrir a transgressão da ordem de Deus, de que maneira? Com folhinhas de figueira, né? Gênesis 3, versículo 7. Quando o homem caiu, a primeira coisa que ele faz quando chega diante de Deus, antes de chegar, ele coloca para ele e para a esposa, fazem, não é, uma roupinha de figueira, uma espécie de sunga de figueira e de biquíni para oferecer ali a Deus uma adoração santa e pura. Nós arranjamos uma justificativa, que nós julgamos ser boa o suficiente, e então seguimos com a presunção de continuar a nos apresentar diante dele. Nós usamos as folhinhas de figueira, nós dizemos, Senhor, o Senhor sabe que eu seria mais correto se eu pudesse, mas eu trabalho com esse monte de gente ímpia, então, Senhor, se eu não entrar aqui no esquema, as pessoas começam a me criticar, elas dizem que eu quero ser melhor do que os outros, elas ficam me perseguindo, então o Senhor sabe que eu tenho que dar o meu jeito aqui. E aí Deus diz, que ridículo essa folhinha de figueira. Vou te mostrar o jeito certo de cobrir o pecado, que é por meio do sacrifício, não do homem, mas de um animal. Isso já previa o quê? A remissão dos nossos pecados pela graça de Deus, a própria cobertura de Deus sobre os nossos pecados e o seu perdão por sua misericórdia e bondade, não é? Foi a primeira prefiguração do sacrifício de Cristo na Bíblia, de certo modo, ainda que ele não tenha sido mencionado. Ou seja, nós sempre achamos que a nossa justificativa é boa o suficiente. Mas, irmãos, a questão é que, com isso, nós podemos transmitir uma imagem positiva
para as pessoas que estão perto de nós, para as pessoas que nós conhecemos. Mas existem duas pessoas que nós não podemos iludir: a Deus e a nós mesmos. Nós sabemos o que é a verdade. Então, João está dizendo aqui um altissonante não. Não é possível. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Os protognósticos afirmavam ser possível ter comunhão com Deus vivendo em pecado. Não, Deus não se importa com o que a gente faz no corpo, desde que a nossa alma esteja totalmente consagrada a Ele. Afinal, eles ensinavam que o espírito humano é sublime em si mesmo, como já falamos. Não depende do corpo para alcançar a perfeição, ele é autônomo em relação ao corpo. Mas, irmãos, a fé cristã é a única que mostra que Deus se importa tanto com a alma quanto com o corpo. Haja visto o fato de que na restauração de todas as coisas, quando Cristo vier para consumar o reino, Ele não virá para convocar almas, né, que sairão naquele grande cortejo etéreo de fantasminhas subindo para a presença dEle, para que depois reinem com Ele no reino estabelecido e restaurado. Não, nós vamos receber corpos glorificados. Nós vamos habitar na presença de Deus com corpos glorificados. Então, Deus se importa, sim, com o nosso corpo e com o que nós fazemos com ele. A vida cristã deve seguir o princípio da coerência e da honestidade pessoal, irmãos. Estamos falando de valores como a honra, como a dignidade, como a reputação, né? Principalmente comigo mesmo, sobretudo à luz do que Cristo fez por mim. Então, nos faz lembrar da advertência do próprio Jesus, quando ele diz: julgue a si mesmo, ao invés de julgar o seu irmão. Tire a trave do seu olho, antes de querer tirar o cisco do olho do seu irmão. Se alegarmos ter comunhão com Deus, quando andamos sistemática e deliberadamente nas trevas, na escuridão, na omissão, na mentira, no engano, nós estamos mentindo, irmãos, principalmente para nós mesmos, mas também para os outros. Deus é a luz. Quem tem comunhão com Deus ama a luz, é atraído pela luz. A luz é a verdade, as trevas são o engano. O caráter de Deus é a única verdade imutável no universo. Então, sendo Deus luz e estando nós andando nas trevas, nós não estamos praticando a verdade quando afirmamos ter comunhão com Ele, porque não temos. E então, no verso 7, e aí eu já estou partindo para a conclusão da nossa mensagem, diz: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, João apresentou o problema, apresentou a confrontação no verso anterior. Agora ele mostra o contraponto correto, ou seja, qual é a maneira correta de se viver diante de Deus. Ele não se detém só em apresentar o problema, ele também indica a solução. E está mostrando agora que, como filhos de Deus que somos, mesmo limitados pela fraqueza da velha natureza, nós recebemos de Deus o poder de escolher andar na luz. Louvado seja Deus por isso. É claro que isso não quer dizer que nós possamos ser iguais a Deus, já falamos sobre isso. Só Ele é luz, é sua natureza ser luz. Ele é o Deus verdadeiro, o ser verdadeiro, fiel a si mesmo e aos seus divinos propósitos. Quanto a nós somos chamados a andar na sua luz. Isso significa, irmãos, viver pautados na sua verdade, na sua justiça, sendo honestos, sinceros e dispostos a não tolerar o pecado como algo inofensivo ou sem efeito em nossas vidas. Pelo contrário,
levando muito a sério o nosso dever de combater o pecado severamente na força que Cristo nos dá. Louvado seja Deus. Um livro que me ajudou bastante a entender isso foi o Evangelho Maltrapilho. Um texto muito esclarecedor nesse sentido, que nos mostra o poder da graça que vem para combater o poder do pecado. Esse engajamento proposto por João vai levar a duas consequências. A primeira, ele diz: se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Mantemos comunhão uns com os outros. Você se lembra que nós falamos no princípio que para podermos ter comunhão uns com os outros, primeiro nós precisamos ter comunhão pessoal com Deus? Veja aí de novo o verso 3. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, é preciso haver uma identificação com Deus para que nós possamos nos identificar uns com os outros. Você já percebeu que a pessoa incrédula, que não é crente, ela fica incomodada quando ela chega perto de um cristão? Ela não se sente bem. Um dia desses, eu e minha esposa estávamos no mercado, passando no caixa, e nós fomos ali, encontramos com uma pessoa que faz parte aqui da nossa comunhão, mas ela estava com outras pessoas junto com ela, e uma dessas pessoas mostrou claramente que não ficou feliz com a nossa, com o simples fato de nós termos aquele momento ali de conversa, não é? E quando foi dito que eu era pastor da igreja, então aí que houve um descontentamento grande mesmo. As pessoas não se sentem bem, elas se sentem incomodadas, não sei por que razão. Pode ser que elas se sintam incomodadas porque há tanto mau testemunho na igreja, e elas já talvez desconfiem que elas estão na presença de uma pessoa falsa, e é compreensível que isso seja considerado, porque de fato tem muita coisa falsa, né, no meio evangélico, sim. Mas normalmente as pessoas se sentem incomodadas, porque para nós nos sentirmos bem na nossa comunhão, para nós termos prazer nessa comunhão, nós precisamos antes ter prazer na comunhão com Deus. Então a nossa comunhão congregacional depende da nossa comunhão diária, devocional com o nosso Deus. E aqui nós temos a explicação da atitude de desprezo de muitos cristãos pela comunhão. O mais provável é que esses cristãos não têm vida com Deus, não têm vida com o Pai, nem com o seu Filho, e por isso não há prazer ou desejo pela comunhão. Pois isso, irmãos, depende de ter vida com Deus, de ter comunhão com Ele. Observe comigo como o autor aos Hebreus estabelece uma relação clara entre essas coisas. Volte um pouquinho aí na carta aos Hebreus, capítulo 10. Já estamos quase concluindo aqui. Veja o que ele diz a partir do verso 19 até o 25. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ele está falando do que aqui, irmãos? Da aproximação do Santo dos Santos. Quem é que habitava o Santo dos Santos? Não, quem habitava ali o Santo dos Santos? Deus.
Ele está falando de entrar por um caminho que nos leva à comunhão com Deus. Veja que ele está considerando aqui não somente a purificação da alma, mas também do corpo. Veja isso, que interessante. Que correspondência que existe entre as passagens. Então, o autor aos Hebreus está nos chamando para entrarmos num caminho que nos leva à comunhão com Deus. E qual é a consequência disso? Veja no verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós guardamos firme a confissão da esperança diante de quem? Dos irmãos, da igreja. Aqueles com quem nós temos comunhão. Depois, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ou seja, o que é que o autor aos Hebreus está mostrando? Que eu só posso ter apreço pela comunhão com os meus irmãos, que eu só posso viver uma vida que edifica, e que se edifica nessa comunhão, se antes eu entrei no Santo dos Santos, se eu estive com Deus, se eu tive comunhão com Ele, se eu alimentei a minha alma, o meu espírito, nessa comunhão, e então, sim, eu posso abençoar a vida dos meus irmãos e ser abençoado por elas. E aí, nesse sentido, meu impulso será sempre o de estar na congregação e não de deixar de me congregar. Percebe como isso está intrinsecamente, está inseparavelmente ligado, não há como separar essas coisas. Então, irmãos, quando nós começamos a ter preguiça de vir à igreja, nós precisamos nos perguntar: será que a minha comunhão com Deus não está escassa? Será que eu não estou precisando aumentar o meu tempo de dedicação à minha vida devocional, à leitura bíblica, à oração, à meditação, à contemplação de Deus? E será que não é por isso que eu tenho tão pouca disposição de ir à igreja, de ter comunhão com os meus irmãos? É exatamente isso que João está fazendo aqui. Ele está mostrando que essas coisas estão ligadas. Elas estão unidas. Não é porque ele diz, mantemos comunhão uns com os outros. Quando? Quando nós andamos na luz. Quando nós estamos em comunhão com Deus. Quando a nossa comunhão com Deus é verdadeira, a nossa comunhão com a igreja também é verdadeira. Então, observe que esse autor aos Hebreus, ele estabelece uma clara relação entre as duas coisas: ter comunhão com Deus e possuir apreço pela comunhão congregacional. A comunhão com Deus leva necessariamente à busca e ao desejo, ao apreço pela comunhão com os meus irmãos. Isso aqui, meus irmãos, é fato. Não há como fugir disso. De quando em vez alguém some da igreja, e aí você liga e você pergunta: está tudo bem? Tem sentido sua falta? E a pessoa diz assim, vem a folhinha de figueira, né? A pessoa fala: não, pastor, eu estou afastado da comunhão da igreja, mas não estou afastado de Deus. Normalmente, essa pessoa nunca mais aparece na igreja. E normalmente ela também não vai para outra igreja. Simplesmente se afasta. Isso já aconteceu inúmeras vezes, irmãos, aqui. E eu sei que não é só comigo, acontece em outras tantas igrejas, com outros tantos colegas por aí. Se é que no momento não acontece com o próprio pastor, porque também acontece conosco. Às vezes o pastor chega à conclusão que nunca foi chamado, que não é a sua vocação, que ele não tem nada que está fazendo ali, e muitas vezes ele simplesmente abandona a igreja. Ou seja, isso pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Você sabe o que me chama a atenção? É a linguagem inclusiva que João usa. Veja que, desde o princípio, ele está dizendo aqui, olha, se dissermos que mantemos, se andarmos, mentimos, não praticamos, ele não está dizendo vocês, não, ele está dizendo nós.
Eu, sinceramente, tenho dificuldade de crer que houvesse no coração de João qualquer resquício de desejo de viver no pecado. Mas o próprio João admite que sim, embora ele fosse um santo de Deus e tivesse vivido experiências com Deus tão extraordinárias, ainda assim ele se admitia passível de sentir inclinações de viver no pecado. Isso eu acho extraordinário. Não é uma questão de vocês, mas de nós. Então ele continua: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Ou seja, comunhão é o primeiro resultado, a primeira consequência dessa vida que vive na luz de Deus. Mas há uma segunda consequência de andar na luz, que é proposto aqui na última parte do versículo 7, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós recebemos a purificação pelo seu sangue do pecado que nós havíamos recebido por herança dos nossos pais. De todo o pecado que nós havíamos cometido no passado, dos pecados que nós estávamos praticando quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo e também dos pecados que nós iríamos praticar dali para diante, até o dia de hoje. Mas nós devemos fazer aqui uma distinção. A distinção dessa remissão imediata que recebemos pelo sangue de Jesus, quando nós nos rendemos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, e a purificação continuada, a qual nós precisamos para não retroceder a uma vida de pecado. E é sobre essa purificação continuada que João fala aqui. Ela não é oferecida pelos pecados deliberados, mas pelos pecados inconscientes que praticamos. Ela também opera a purificação da memória pecaminosa, que ainda existe na nossa velha natureza, que são aqueles hábitos pecaminosos arraigados na nossa vida velha, e que de quando em vez batem ali à porta do nosso coração querendo um lugar para se manifestar. É a purificação dessa memória do pecado que nós também vamos recebendo de Jesus, quando nós andamos na luz. É muito benefício, né, irmãos? Deus não faz nada incompleto. A obra que Ele faz em nossas vidas é uma obra completa. Não existe um ponto em que nós possamos olhar e dizer, poxa, aqui Deus falhou, faltou um pouquinho mais de cuidado aqui, se eu fosse Deus, teria feito de outra maneira. Não tem nada, porque Ele providenciou tudo. Como diz o apóstolo Pedro na segunda carta, capítulo 1, versículo 3, o Senhor já nos deu tudo o que é necessário para que nós vivamos uma vida reta, de busca do conhecimento dEle cada dia mais, uma vida de comunhão com Ele, com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, uma vida de virtude. Então, com isso, irmãos, João está afirmando aqui, sim, o pecado, quanto mais sistemático, deliberado, tem o poder de romper a nossa comunhão com Deus, de fato. E que ninguém se engane pensando que pode viver no pecado e, ao mesmo tempo, ter comunhão com Deus, porque Deus é luz. Não há mistura entre luz e trevas. E se nós quisermos ter comunhão com Ele, precisamos vir para a luz, amar a luz, andar na luz, e essa luz não é nossa, não é própria da nossa natureza, mas é uma luz que vem de Deus, porque o Pai e o Filho são a luz manifestada nas Escrituras para nós e trazidas para dentro de nós por meio do Espírito. Então não podemos possuí-la, não podemos comprá-la, não podemos imitá-la, nós só podemos participar dela à medida em que nos achegamos a Deus com um coração sincero, honesto perante Ele. Então, meu irmão, minha irmã, Deus não espera que você chegue para Ele e diga, Senhor, estou aqui para te apresentar a minha perfeição de hoje, ajudei uma velhinha a atravessar a rua, distribuí cesta básica lá no meu bairro, essa semana não roubei nada na minha empresa, agi com honestidade, então nesse domingo, Senhor, eu estou limpinho. Só falar isso já é pecado.
Só pensar nisso já é pecado. Não, irmãos, o que Deus quer é que nós sejamos honestos. Nesse livro, Evangelho Maltrapilho, que eu citei aqui, o autor ele trabalha com uma comparação do que acontece em Alcoólicos Anônimos, que é uma entidade de autoajuda, né, para pessoas que precisam abandonar o vício do alcoolismo. E ele conta a história de o exemplo de uma pessoa que era uma pessoa que tinha um certo poder aquisitivo e sempre ia nas reuniões e nunca abria o coração, nunca mostrava o que era, sempre, né, dava aquela justificativa, tipo aquele crente, quando a gente fala assim, naquelas reuniões assim de retiro, né, e a gente fala assim, irmão, gostaria que a gente tivesse agora honestidade para expor os nossos defeitos. Aí vem o irmão e fala, irmão, eu tenho um defeito muito grave, eu amo tantas pessoas que às vezes eu deixo de ver certas falhas na vida delas, mas é porque eu amo demais, é um defeito que eu tenho. Rapaz, dá vontade de você respirar fundo, né? Pensar, meu tamanco aqui agora. E essa pessoa sempre fazia isso. E aí, o coordenador lá do grupo disse, não, hoje isso vai ter um fim. Aí pega o telefone e liga para a esposa da pessoa. Aí a esposa começa a falar. E o homem ali se manteve duro, firme, não abriu o coração de jeito nenhum. E aí, o administrador lá, o moderador do grupo, então, fala para a pessoa, o que aconteceu dia tal com o seu filho, quando ele saiu com seu marido de carro e tal. O que havia acontecido é que o marido tinha se embriagado no bar e esqueceu o filho dentro do carro num dia muito frio de inverno rigoroso. E o filho acabou tendo amputada uma parte de uma das mãos porque ele sofreu de hipotermia. E aquilo foi uma marca muito grande no coração daquele homem. E quando ele escutou a esposa falando aquilo pelo telefone e todo mundo ouvindo, então ele caiu de cara no chão, chorando, confessando ali os seus pecados, as maldades do seu coração. E naquele dia começou o processo de cura na vida dele. Então, irmãos, o que Deus espera de nós é isso. Ele não quer que nós usemos subterfúgios, meias medidas. O que Ele quer é que nós sejamos honestos, sinceros. Isso basta. Porque o que tem que ser feito, Ele faz. Ele é poderoso para fazer. Ele nos ama o suficiente para fazer. O que cabe a nós é tão somente sermos honestos, sinceros perante Ele. Então, quero aplicar aqui essa mensagem em 2 pontos para nós orarmos. Primeiro, irmãos, não sejamos ignorantes em relação ao poder do pecado. Esse foi um dos grandes erros do povo eleito do passado. Achar que poderia viver uma vida de pecado e, ao mesmo tempo, viver uma vida de comunhão com Deus. E as consequências para eles foram devastadoras, até hoje. O pecado pode, sim, nos afastar da comunhão com Deus, e Ele vai fazer isso. Se mesmo na condição de salvos, nós o acolhermos em nossos corações, o abrigarmos, o acariciarmos, sentirmos prazer nele, jamais duvide que o pecado vai destruir a sua comunhão com Deus. Talvez você não perceba isso, mas quando você chega naquele seu momento devocional em que você tenta sentir a presença de Deus, tenta estabelecer esse vínculo, mas não tem a comunicação, não tem uma linha de comunicação. Você sente que a coisa está, sabe, está fria, está gelado, não tem um fogo, a coisa está, parece que não tem uma correspondência do lado de lá, então você sabe o porquê. Isso não precisa ser, eu não preciso saber disso. Você precisa saber. E, irmãos, Deus é tão misericordioso que Ele põe em nós essa consciência na expectativa de que nós nos arrependamos, de que nós voltemos
e digamos: Senhor, sim, é tudo mentira. Tudo mentira. Mas hoje eu quero confessar, quero abrir meu coração, porque eu tenho dito que tenho comunhão contigo, mas não ando na luz. Não é verdade, Senhor. Então, primeira coisa, não se esqueça do poder que o pecado tem. Mas a segunda coisa, não se esqueça da graça de Deus sobre a sua vida. Não se esqueça do quanto Ele te ama e de quanto poder Ele já te deu desde o dia em que Jesus subiu à cruz do Calvário para tomar o seu lugar. Não se esqueça, você pode escolher andar na luz, é uma escolha que você pode fazer. Este benefício nos foi assegurado pela obra de Cristo, irmãos. E ali Ele quebrou o poder do domínio que o pecado exercia sobre as nossas vidas. É claro que enquanto estivermos vivendo aqui, não teremos o poder de jamais pecar. Não é isso. Mas temos sim o poder de escolher dizer não às práticas sistemáticas do pecado nas quais nós vivíamos outrora. Ou seja, podemos eventualmente pecar com palavras, pensamentos ou ações aqui e ali, sim. Mas não podemos viver pecando deliberadamente, propositadamente, como algo natural, uma vez que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. É isso. É o que Deus espera de nós. Na semana que vem nós vamos dar seguimento falando sobre os 2 pontos seguintes que João vai confrontar dentro do ensino dos falsos mestres da heresia daqueles tempos. Mas agora vamos orar. Curva a sua cabeça, por favor. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana naquele poço, e ele encontrou uma pessoa perdida que tentava esconder o seu caminho mau. Mas quando ele, ao conversar com ela, revelou para ela o seu próprio coração, então ela pôde enxergar com clareza a sua própria vida e, consequentemente, ela conseguiu enxergar com clareza a própria vida que estava diante dela sendo oferecida na pessoa de Jesus. Então ela disse: eu encontrei o Messias. Para nós encontrarmos a Deus, irmãos, precisamos nos enxergar. Precisamos enxergar toda a feiura do pecado que ainda reside em nós, que ainda habita em nós. Entendermos que nós não somos ex-pecadores, nós somos pecadores escondidos atrás da cruz. E nós precisamos nos esconder todo dia, todo o tempo, porque não há um momento, um segundo, um instante em que nós não sejamos assediados pelo mal e quer nos levar para o caminho da escuridão e quer nos levar para as trevas. Santo Deus e Pai, nessa manhã nós queremos abrir os nossos corações diante da Tua presença, Senhor. Reconhecer, Senhor, o poder do pecado, o poder que ele tem de nos destruir. Ó Deus, quantas famílias estão sendo destruídas neste mundo, Pai, neste exato momento em que estamos aqui. Quantos lares estão sendo destruídos, estão sendo desfeitos. Quantas crianças estão sendo jogadas na rua. Quantos adolescentes estão sendo entregues a Satanás, por famílias destruídas, lares, relacionamentos. Ó Deus, o pecado é uma desgraça, Senhor, o pecado é uma tragédia terrível.
ele é destruidor, ele não tem compaixão, não tem misericórdia, não oferece nenhuma graça. Tudo que ele oferece é destruição, é ruína, é escombro. Nós olhamos, Pai, para este mundo em que vivemos, e o que vemos é justamente isso, Pai, um mundo em escombros, um mundo em ruína, destruído pelo pecado. Ó Deus, e a Tua palavra nos dá meios, nos mostra caminhos para que nós possamos andar neles, o caminho da luz, não da nossa própria luz, porque nós não temos luz, o que nós temos para oferecer, Senhor, é somente escuridão. E se existe alguma luz em nós, é a luz de Cristo. É a luz do Senhor que está brilhando no nosso interior, para iluminar as nossas trevas, a fim de que nós as vejamos e confessemos diante de Ti, colocando as nossas vidas em atitude, ó Deus, totalmente sincera e honesta. Não tentando, Senhor, esconder o pecado com folhinhas de figueira, não tentando criar remendos e desculpas e justificativas tolas, ó Deus, que nós sabemos que são somente remendos, Senhor, que não vão funcionar, para impedir que a vida que o Senhor nos deu se esvaia de dentro de nós e sobre apenas uma religião seca, oca, vazia, sem vida, sem esperança, sem alegria, Senhor. Quando nós nos sentimos como Davi, tristes, quando perdemos a alegria da salvação, quando perdemos a alegria da comunhão contigo e com os nossos irmãos. Tem misericórdia de nós, Senhor, nesta manhã. Vem limpar, ó Deus, o nosso interior, Pai. A Tua palavra diz, ó Deus, que não adianta limpar o exterior do copo e do prato, se o nosso coração está sujo. Ó Senhor, limpa-nos. Tem misericórdia de nós. Vem limpar os nossos corações. Vem purificar, ó Deus, com o sangue de Jesus. Vem derramar sobre nós mais uma vez, para nos limpar, para nos purificar. Porque nós cremos, Senhor, que, embora o pecado seja de fato poderoso para nos destruir, Senhor, a graça é superabundante para nos restaurar, para nos purificar, para nos levar de volta ao caminho da retidão, da justiça, da verdade, Senhor, da pureza, da santidade, da beleza. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos este caminho de transparência, de verdade. Dá-nos a coragem de enfrentar o que sabemos, Pai, que ainda está mentiroso aqui dentro de nós, escondendo a verdade. Senhor, não podemos viver na mentira, Pai. O Senhor não há mentira em Ti, Senhor, não há treva nenhuma no Teu ser. Tu és totalmente veracidade, verdade, justiça, fidelidade. Por isso nós suplicamos, tem compaixão de nós. Ajuda-nos, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Por isso queremos entrar em Tua presença nesta manhã, com o propósito de que o Senhor nos leve pelo caminho da luz. Toma as nossas mãos, segura bem firme, Senhor, em nossas mãos, e leva-nos no caminho da luz, no caminho da Tua presença, do Teu caráter, do Teu ser, para que nós possamos ser iluminados, ó Deus, e enxergarmos bem o que está acontecendo aqui dentro e o que precisa ser mudado, Senhor. Nós oramos assim, entregando nas Tuas mãos o que somos, o que temos, ó Deus, porque não podemos Te enganar e não podemos nos enganar. Então recebe as nossas vidas, com o que somos e com o que temos, é o que entregamos a Ti nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.